Olá pessoal, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Fala Empresário, uma produção da Aragão Advocacia. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, gostaríamos de pedir a todos que nos sigam em nossas redes sociais, mais precisamente nos acompanhem pelo canal do nosso YouTube, tá? Que é Aragão Advocacia. Lá vocês vão ver a íntegra, né, de todos os nossos bate-papos e vão poder curtir e acompanhar todo o conteúdo. Ao longo desse bate-papo também, nossa produção vai colocar todas as nossas redes sociais no episódio e, por favor, nos acompanhe, tá bom? Vamos ao que interessa. A apresentação do nosso convidado de hoje é arquiteto por formação pela Universidade Federal do Ceará, autor de livros nas áreas de motivação, vendas e mercado imobiliário, e também palestrante no Brasil e Portugal. Atualmente empresário e corretor de imóveis no Brasil e Estados Unidos, tendo mais de 35 anos de mercado imobiliário e sendo sócio-diretor da Viva Imóveis. Anos de mercado proporcionaram a ele uma grande rede de relacionamentos e amizades e um vasto e rico conhecimento do setor imobiliário, sendo uma das grandes referências no nosso estado neste mercado. É com muito prazer que eu recebo você, Paulo, e desde já grato pela aceitação do nosso convite, Paulo Angelim. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Paulo. Paulo, vamos iniciar, né, um pouco pela sua história de vida, por favor. A gente gostaria de te conhecer um pouquinho, assim, como é que foi, onde você nasceu, como é que se deu a tua infância, adolescência, ali o ensino médio, até tu chegar na faculdade aí de arquitetura na UFC, por favor. Vamos fazer isso de forma rápida aqui, até para não ser maçante para quem está nos assistindo. Mas eu sou um menino do interior, eu por acaso nasci aqui em Fortaleza, por acidente, mas a minha infância toda foi em Xaramubim, do qual eu tenho muito, muito orgulho, né? Tenho um carinho muito grande pela minha terrinha, meus pais ainda moram lá, e por isso eu prefiro dizer que sou de Xaramubim do que propriamente de Fortaleza, porque só nasci aqui, minha mãe botou no colo e me levou lá para o interior, né? E aí, então, toda a minha infância foi lá, e aí fez aquele percurso que é muito comum aos meninos do interior, né? Aqueles que têm condição e têm esse privilégio de poder vir estudar na capital, né? Isso foi em 1980, aos 13 anos, e aí vim estudar. Mas, assim, a minha admiração, eu via meu pai sempre muito construindo coisas, né? Ele não era um construtor, mas ele era muito um líder, né? Ele está vivo ainda, mas, assim, ele nessa sua permanência em Xaramubim, ele não é de lá, mas ele esteve sempre muito à frente de várias, de várias ações, sejam ações sociais, esportivas, era presidente de um clube, presidente da ABB, dirigia a seleção local, a seleção de futebol local, enfim. Tinha, assim, esse espírito empreendedor, apesar de ser um bancário. Eu acho que ele colocava tudo isso para fora nessas atividades, nessas frentes aí, né, de ação. E ele, muitas vezes, estava vendo lá, construindo o estádio de Xaramubim, construindo a sede da ABB. E aí começou realmente essa admiração muito grande pela arquitetura, né? E eu me lembro, agora mesmo, essa memória está muito vívida aqui na minha mente. Eu vim morar num predinho de 3 andares aqui próximo do Colégio Cristos, né? Já vim morar, enfim, pertinho do colégio. Naquela época dava para você deixar o menino ir andando a pé, e vai andando sem problema. E aí eu desenhando, fazendo os desenhos, o desenho do próprio prédio, enfim. Então essa paixão, ela vem de longe. E aí quando eu realmente mergulhei na arquitetura e urbanismo e comecei nesse mercado em 1987, aproximadamente, né? Bacana. E aí você entrou na UFC. Estudou no Colégio Cristos, ali o fundamental e o médio. Eu, nessa época, só ia até o oitavo, né? Oitava série, oitavo ano, né? Acho que a gente chamava de oitavo ano, era oitavo ano, hoje vai até o nono, mas era até o oitavo. E aí eu fiz o oitavo, fiz o primeiro, segundo e terceiro, passei na UFC, fiz toda a faculdade lá. Nessa época eu já casei, era uma vontade de casar enorme. Então, casou cedo, hein? Casei cedo, foi com a permissão dos meus pais. Naquela época os pais tinham que assinar permitindo. Eu me casei no dia 9 de outubro e meu aniversário era no dia 11, então eu tive que casar com a permissão deles, porque eu tinha 20 anos, né? Eu ia fazer 21 ainda, né? Mas, casei porque no caso agora, ex-mulher, mas assim, a mãe dos meus filhos estava
estava grávida da nossa primeira filha. Aham. Enfim, então, aí aquele grande desafio de conciliar, criar, né, uma criança, enfim, cuidar de uma casa, cuidar no sentido de, né, de prover a uma casa e estudar ao mesmo tempo, né? Então, um deles acaba ficando um pouco prejudicado. Mas, de qualquer forma, deu sim para conciliar isso aí, na medida do possível, nunca é 100%, mas foi quando, ainda dentro da faculdade, eu comecei realmente os primeiros exercícios na arquitetura propriamente dito, né? E aí fiquei como arquiteto mesmo, trabalhando, atuando como arquiteto até 1991, quando eu fui embora para os Estados Unidos, e aí fui viver essa experiência como arquiteto lá numa construtora, e acabei voltando, foi logo depois ali da era Collor, né? Enfim, e acabei voltando para o Brasil, mas quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para o marketing, voltei para Fortaleza, mas voltei para atuar numa empresa que, logo depois daquela abertura dos portos do Collor, né? Aí essa empresa começou a fazer importação e exportação, Certo. mas muito mais importação do que exportação. Então eu vim cuidar dessa empresa aqui, ela acabou conseguindo algumas marcas relevantes, marcas americanas, norte-americanas. Então, assim, eu comecei a agregar uma série de competências e de áreas de conhecimento que, assim, hoje eu sou muito grato a Deus, porque quando eu olho para trás, eu vejo que todas elas hoje se somam e elas não estão esquecidas, não são aquelas coisas, não, eu fiz em um determinado momento odontologia, nada contra a odontologia, mas hoje eu não estaria usando para praticamente nada. Não, quando eu saio olhando e vendo que eu fiz arquitetura, eu estou no mercado imobiliário hoje, estou como vendedor, estou como líder de uma empresa, né? Estou como educador, então quando eu olho e vejo, fui arquiteto, eu fui gerente de marketing, né? Eu fui superintendente dessa empresa, fui depois gerente de marketing de uma construtora, que no caso foi a construtora Colmeia, que eu tenho uma gratidão enorme, enorme, até hoje eu tenho uma relação realmente assim de proximidade com os diretores da Colmeia, que é uma relação quase que familiar, assim, né? E tamanha é a minha gratidão e, enfim, todo o carinho que eu tenho por eles. E aí, além disso, né, de gerente de marketing e produto, comecei lá a fazer treinamento para os corretores, aí comecei com isso a desenvolver essa habilidade no campo das palestras, dos treinamentos, enfim, aí depois fui fazer consultoria de... Rapaz, eu só sei que quando eu junto isso tudo, sem dúvida, sabe, tem as gavetinhas, no armário da minha atividade profissional hoje, tem todas essas gavetas lá, sabe? Agregou para tudo que você faz hoje, né? Tudo que eu estou fazendo hoje, eu me recordo, e aí são experiências vividas realmente, que eu posso trazê-las né, à tona e que servem como referência. Né? Obviamente que o mundo mudou completamente, mas foram situações que a gente passou, né? Já passou, e elas acabam de alguma forma dando para a gente essa capacidade, né, de discernir melhor, né, sobre as situações, porque em parte a história se repete. Não na totalidade, mas em parte se repete. Estava até, no momento que a gente está gravando isso aqui, para quem está nos assistindo, nós estamos aí vivendo aquela tragédia do Rio Grande do Sul. E aí olha só que coisa interessante, e aí eu já ouvi, então, hoje conversando, né, com uma pessoa que representa alimentos, eu estou pegando aqui o celular exatamente para poder trazer exatamente o versículo. Foi não. Porque aí você vai entender aqui onde é que eu quero chegar, né? O Provérbios 11 aqui, 26, quer ver? Está bem aqui. Aí eu soube dele que já tem alguns distribuidores e distribuidores e comerciantes e produtores mesmo de arroz, por exemplo, segurando arroz para esperar o preço subir, para só aí voltar a colocar no mercado com um preço maior para poder ter um ganho maior. Quer dizer, se valendo de uma tragédia. Será que isso é do mundo moderno? Salomão, há 3.000 anos, escreveu assim em Provérbios 11, 26. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Há 3.000 anos. Quer dizer, por que eu me lembrei disso agora? Porque a história se repete. Então, você já ter vivido algumas situações... Existem, né, as mudanças, né, por conta da modernidade, mas, enfim... Quando se trata de ser humano, quando se trata de relações humanas, mas não mudou nada. Paulo, eu queria te explorar um pouco sobre as frentes, né? Veja, você coloca muito bem aí, de uma maneira resumida, até a sua história, né? Inclusive a história profissional, mas hoje, as suas frentes de trabalho, elas se resumem a... Vamos lá.
Quais são elas? Primeiro, assim, um dos grandes traumas, não é trauma não, trauma não seria o termo, mas um dos grandes aprendizados, uma das grandes tempestades ou desertos que eu passei e eu tenho exatamente as causas que me levaram a ele, tá certo? E as principais causas, para mim, eu sou cristão, então não tem como eu dissociar essas coisas. Eu não estou querendo fazer proselitismo religioso aqui, não. Tá certo? Estou querendo convencer ninguém de nada. Agora, pelo amor de Deus, me permita pelo menos que eu tenha as minhas convicções. Sim, sem dúvida. E poder expressá-las. Poder expressá-las. Então, nas minhas convicções, óbvio que o que me faltou foi sabedoria, e eu acho que sabedoria, né, tem a do mundo e tem a de Deus, a que vem do alto. Mas me faltou sabedoria para quê? Número um, para não desfocar. Quando eu comecei a desfocar, isso é o seguinte: Aragão Advocacia. Aí você começa, bota um posto de gasolina. Aí abre uma outra frente de construção civil. Aí abre outra frente. Não tem nenhum problema que você tenha tudo isso, desde que você tenha um dono em cada uma delas. E que você seja um investidor financeiro. Mas cuidar disso, na hora que você for tentar cuidar de todas essas coisas, você vai se dividir, você vai se dispersar. Então, uma das razões da minha tempestade empresarial foi a dispersão, a distração, a falta de foco. Foi quando eu dispersei. Então, eu vivi essa situação e hoje, por exemplo, eu sou muito, digamos, não só consciente, mas zeloso, disciplinado nessa questão de não sair do foco. Qual é o meu foco hoje? Mercado imobiliário. Paulo, você é palestrante, né? Eu ministro palestras e tudo. Pois é, nós estamos precisando de uma palestra aqui para uma empresa. Qual é a empresa de vocês? Não, é distribuidora. Eu disse, não, mas você já fez tantas vezes motivacional. Eu disse, não, hoje eu só falo para corretores de imóveis. Entendo. Porque hoje, assim, o grau de... Viver uma era de informação, e é muito fácil a gente acessar as informações hoje. Para você se transformar numa autoridade hoje em alguma coisa, você precisa estar com um campo de conhecimento muito estreito, porque hoje ele é muito profundo. Não tem mais nada raso, né? Tão raso, que você possa ser um generalista ali e conseguir se sobressair. As redes sociais estão aí para dar visibilidade para todas as pessoas que tiverem alguma coisa a dizer, e se o que elas tiverem a dizer for relevante, elas vão ser notadas, vão ser percebidas, elas vão ser multiplicadas. Então, se você quiser ser notado e percebido, ser uma autoridade em alguma coisa, você vai ter que dominar muito bem aquilo ali. Meu campo de atuação, mercado imobiliário, é esse. E dentro do mercado imobiliário especificamente, o que é que eu faço? Eu tenho nichos. Então, nós temos uma imobiliária que tem que é a Viva Imóveis, né, que ela tem uma segmentação muito clara, ela tem um posicionamento muito claro, ela atende tudo? Não atende tudo. Não atende tudo. Ela atende um determinado segmento de médio alto padrão. Aí, além de ser líder e empresário nessa empresa, eu também atuo como corretor de imóveis, mas também ligado, não é uma coisa completamente diferente do que eu já faço na imobiliária, mas como corretor. Por quê? Porque atuar como corretor, na venda, no campo, no dia a dia, no contato direto com o cliente, me capacita a melhor orientar os meus corretores. Eu não concorro com eles, em hipótese alguma. Em hipótese alguma, eu tenho qualquer tipo de privilégio dentro da empresa. Entendo. Eu nem recebo leads, nem os leads que chegam eu recebo. Se eu tiver que receber algum lead, tem que ser da minha página pessoal e não da empresa. Entendo. Eu faço questão disso aí, porque senão seria injusto, seria injusto, desigual, né? Então, como empresário, como corretor, e tem essa veia educacional, palestrante, treinador, enfim, professor, que não dá, é vocação mesmo. Eu recebo uma notícia nova, ou eu tenho algum insight, imediatamente eu já estou atrás de alguém para querer transferir isso, para querer passar isso. Mas para querer cobrar e querer vender, não, é para passar. Então, você às vezes, tem muita gente que fica, né? Eu vim ao mundo para fazer o quê, né? Então, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito, né? Eu particularmente acho que o nosso propósito maior é glorificar ele, mas o sentido é o outro, sabe? E existem propósitos específicos, né? Mas o meu é de ensinar. O meu é de ensinar, é de trabalhar com pessoas, é de ajudar pessoas. É tanto que o meu maior papel lá na Viva é o de mentor, não é o de gestor. É o de mentor.
entendeu? Direcionar Esses corretores, dar orientação para eles, trazer debater, discutir o mercado. Discutir o mercado, ver quais os melhores caminhos, as melhores estratégias, ajudá-los a se encontrarem dentro desse mercado, ajudá-los a se posicionarem nesse mercado. A rigor, quando eu estou fazendo essas 3 atividades aqui, eu estou exercitando realmente essa minha vocação, esse meu chamado para a mentoria. Sabe? A veia da educação, Paulo, hoje, ela é trabalhada de que forma? São mentorias, são cursos? Como é que tu trabalha essa veia da educação aí? É assim, o que eu queria mesmo era estar numa sala de aula com pessoas. Certo. Mas não tem como negar que nós estamos vivendo uma arena digital. O mundo hoje é digital. E o digital nos permite escalar as coisas, dar maior escala para aquilo que você faz. É por isso que tem pessoas que estão alcançando coisas que há 10, 15 anos eram inimagináveis, completamente inimagináveis. Primeiro que todos nós viramos produtor de conteúdo. E quase que, entre aspas, sozinhas, né? Tem, obviamente, uma equipe por trás ali. Por trás e tudo, mas ela sendo a estrela principal ali daquela coisa. Eu não quero ser estrela nenhuma, não. Mas o fato é assim, nós viramos geradores, produtores de conteúdo, mas também emissores. Nós somos emissora. Cada perfil desse daí na rede social é uma emissora. Né? E isso, inclusive, tem baldeado demais a cabeça da mídia tradicional. Né? E a mídia tradicional está tentando se reposicionar nesse mundo, confrontada constantemente, não consegue mais ditar por completo normas, cultura, pensamentos, né? Enfim. Por quê? Porque a todo instante são confrontados com outras perspectivas de ver o mundo. Né? Então, essa parte educacional aí é a parte que realmente eu particularmente me realizo demais. E aí o que eu faço nela? Eu tenho realmente os infoprodutos, porque é que eu falei da arena digital, porque não dá para se dissociar disso, então eu tenho os infoprodutos, e esses infoprodutos são cursos online, nada mais são do que cursos online. E também faço uma coisa mais aprofundada, que é a mentoria. Né? Mentoria é diferente de coach. Eu não sou coach, não quero ser coach, não tenho nada contra quem seja. Certo. Mas não vamos confundir coach com mentoria. Coach vai tentar fazer você mergulhar para dentro. Mentor, ele chega e diz, cara, na tua situação específica, vai por aqui. Faz isso aqui. O mentor é assim, ele não está preocupado com uma transformação interior, ele está preocupado com a praxis mesmo, que é como você está praticando. O que fazer. Como fazer. Pronto. Então, eu não vou atrás das motivações, não. E, eventualmente, de tanto você fazer aquilo, você acaba mudando também por dentro. Mas, então, o movimento de mudança do mentor é de fora para dentro, diferente do movimento de mudança do coach, que é de dentro para fora. Mas isso sempre na área imobiliária? Sempre na área imobiliária. Os infoprodutos, a mentoria. Ou seja, se eu tiver que hoje em dia ser autoridade em alguma coisa, que essa autoridade seja na área imobiliária. Tá entendendo? Então, eu não cometo mais esse erro. Foram 2. Um foi esse, foi perder o foco. Certo. Hoje não. Foco, mercado imobiliário e nichos específicos. Então, eu não estou atuando na Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Não estou. E o segundo grande erro meu foi não ouvir pessoas. Foi o meu encasulamento, sabe? Ou seja, eu estava ali encastelado. E muito soberbo, muito orgulhoso, e também muito pedante, prepotente. Então isso tudo precisou ser trabalhado e eu precisei passar por esse deserto. Achando que já sabia de tudo. Achando que a minha ideia era sempre a melhor, enfim, as pessoas vinham, me orientavam, me davam ali aquela orientação e eu ao invés de agir como um sábio, eu agia como um tolo, porque agia sem considerar, né, é muita tolice, muita burrice você ignorar a inteligência dos outros, podendo se valer delas. Né, Então, hoje em dia eu não cometo mais esse erro. Hoje em dia eu delego muito bem, né, então passei por essa metamorfose, sabe? Paulo, e vindo para o corretor, como você vende? Como eu vendo? Primeiro, eu tenho um nicho específico, que é os produtos de médio alto e alto padrão. Eu estou falando aí, nós estamos falando de produtos acima de R$1,5 milhão, R$2 milhões hoje. Né? O que é o médio, o que é o alto? Isso muda muito de cidade para cidade, tá certo? Porque, eventualmente, o que é, por exemplo, Fortaleza, R$3 milhões é alto padrão. Certo. Mas não é tão alto padrão em São Paulo. R$3 milhões em São Paulo, muitas vezes vai ser um apartamento de 100 metros quadrados. Com R$3 milhões aqui em Fortaleza, eu compro alguma coisa de 300 metros quadrados.
né? Eu posso tranquilamente comprar um produto de alto padrão de 300 metros quadrados. Tá certo? Então vai depender muito da cidade. No caso específico de Fortaleza, quando eu falo aí de 1,5 milhão, eu estou saindo do médio padrão para o médio alto padrão. Certo. Seria uma sub segmentação, né? E aí eu vou até os 2,5 milhões, e aí eu ainda estou nesse médio alto. A partir dos 2,5 milhões eu estou chegando, estou falando a preço de hoje, 2024, Ok. né, quando a gente está fazendo essa conversa, esse bate-papo aqui. E aí, a partir daí, a gente estaria começando a entrar no alto padrão. Isso é uma forma de se conceituar o que é o alto padrão, o que é o médio padrão. A outra forma também é o seguinte, é definindo o grau de exclusividade daquilo ali. Por exemplo, às vezes você tem um apartamento de 600 mil reais, mas que ele é de alto padrão, porque os acabamentos são de alto padrão, são acabamentos finíssimos, né? Mas para você conseguir fazer isso, de 600 mil reais, sendo alto padrão, esse apartamento ele vai ter 45 metros quadrados, Entendo. e vai ser 600 mil reais. Entendo. Né? Então, existe essa correlação ainda do preço por metro quadrado, porque é uma conta, é um fechamento de conta, não tem jeito. Naquela bacia sanitária ali, ela é mais cara. Aquela cerâmica, aquele porcelanato, eles são mais caros, não tem jeito. Então, isso vai se refletir no preço, e para eu manter um preço baixo, eu vou ter que diminuir o tamanho. Então, existem sim, eventualmente, aqui mesmo, nós temos alguns casos em Fortaleza, de prédios que têm unidades compactas, relativamente compactas, 60 metros quadrados, mas ele é de altíssimo padrão. Acabamentos finíssimos, equipamentos, infraestrutura dele, tá entendendo? Então, existem essas duas formas de você enxergar. Pelo preço, né? Pelo preço, ou pelo preço por metro quadrado, que seria, no caso, esse preço por metro quadrado, ele acaba sendo definido pelos acabamentos. Relacionado ao acabamento. Relacionado e as vendas? ao padrão dele. A venda, né? Eu fiz uma pergunta, depois te cortei com outra, sobre as vendas. Como é que tu pratica a venda, no caso do corretor Paulo Angelim? O corretor Paulo Angelim é o seguinte, primeiro, eu só vendo, eu basicamente, diferentemente dos outros, assim, eu não estou dizendo que sou melhor por isso, não. É só uma característica minha. Pois não. Eu foco em tentar vender aquilo que me foi dada a responsabilidade para vender. Ou seja, um cliente chega, eu estou aqui promovendo esse imóvel aqui, por que eu estou promovendo? Porque alguém me confiou representar esse proprietário, ou seja, o proprietário me confiou representá-lo na promoção desse imóvel. Então eu vou focar nisso daqui. Chegou um cliente para esse imóvel aqui, eu vou atendê-lo. Se porventura esse cliente não for qualificado, ou seja, se o imóvel não for adequado à necessidade dele, à demanda dele, e eu não vou tentar empurrar isso, ou eu levo para algum outro que também está sob a minha responsabilidade, ou eu passo para a minha equipe. Eu passo para a minha equipe atender. Tá entendendo? Para ela continuar essa jornada de atendimento do cliente dentro do mercado. Então, essa é uma característica. Quando eu faço isso, eu estou mandando uma mensagem para o mercado. A mensagem é, rapaz, eu vou entregar para o Paulo, porque ele não vai usar o meu imóvel para ficar pegando cliente. Ele não vai usar o meu imóvel para usar como arapuca, armadilha de captura de cliente. Ele vai usar meu imóvel para promovê-lo realmente e tentar vendê-lo. Porque eu não vou pegar esse cliente, mas eu não estou dizendo que isso está errado. Eu ensino, inclusive, os corretores, isso não é ilegítimo, não é antiético, em absoluto. O cliente, não é isso que ele está procurando. Ele está procurando 4 suítes e o imóvel tem 3 suítes, eu não tenho como mandar fazer outra suíte naquele imóvel. Então, é um outro produto que ele precisa. Ele se confundiu na hora que viu, enfim. Então, quem vai atendê-lo? Normalmente eu passo para alguém atender. Tá entendendo? Certo. Porque, você não faz parceria? Não, é porque, como eu não tenho tempo de atuar full time como corretor de imóveis, eu não posso usar esse meu tempo para fazer essa busca, que é uma das... Vai emperrar a venda. Se você não fizer também isso. Não, é o seguinte, eu poderia fazer isso. Se eu trabalhasse 100% do meu tempo como corretor de imóveis, eu pegaria esse cliente e aí sairia fazendo toda essa busca no mercado para atender a necessidade dele, independentemente de com quem estivesse o imóvel. É a questão do tempo. Agora é o tempo. Então eu tenho que focar esse tempo em promover aqueles imóveis que os proprietários me confiaram a responsabilidade de colocá-los no mercado. Tá entendendo? Entendo. Então, e aí outra coisa que eu valorizo muito é a parceria. Parceria com outros colegas corretores. Então, quando eu promovo um imóvel, eu promovo para 2 públicos. Eu promovo para o público potencialmente comprador desse imóvel, e aí uso muitas redes sociais, faço muitos vídeos e tudo, e promovo também para os corretores colegas que podem ter clientes para ele. E quando eles vêm com esses clientes, nós atendemos juntos esses clientes,
né, esses clientes, e fazemos a parceria. O que é a parceria? Pegamos aquele valor da remuneração, que é a comissão de vendas, e dividimos. Dividimos, 50% vai para você, 50%. Ele representando o cliente comprador e eu representando o cliente vendedor. Tá entendendo? Então, basicamente é essa. E fechando a terceira frente. Fala um pouquinho da Viva Imóveis. O que a Viva faz especificamente? Pronto. Como é que ela se desenvolve enquanto objeto social dela, o que ela quer atingir, enfim. A Viva ela é uma imobiliária na sua essência, certo. E ela trabalha com os dois grandes segmentos desse mercado, que são a compra e venda e a alocação. Muito mais a compra e venda do que a locação. Locação é algo que eu estou tentando desenvolver mais agora. Paulo, por que não é tão desenvolvido? Porque a minha maior vocação é para venda. E eu preciso de um dono. Por sinal, eu posso fazer aqui um anúncio. Fica à vontade. Estou precisando de um sócio para a locação da Viva Imóveis. Viu? Quem quiser se candidatar a ser sócio, é meu sócio, não precisa botar dinheiro não. Só quero gente realmente competente, gente com garra e que tenha paixão por essa área. Tem que dormir, sonhar e acordar pensando em imóveis, né? Pensando em locação de imóveis. E são duas áreas completamente distintas. Completamente distintas. Apesar de ser trabalhar imobiliário. Pronto, né? Mas, ser imobiliário, trabalhar com imóveis, a dinâmica é totalmente distinta. Né? Essa daqui eu começo e fico com o cliente. Essa aqui é muito de relacionamento. Essa daqui é muito mais rápida. Vendas é muito mais rápido aqui. Né? O ciclo é muito menor do que esse ciclo da administração. Então, assim, nas vendas realmente eu preciso de caçadores. Aqui eu preciso de fazendeiros. Entendi. Tá entendendo? Na locação eu preciso de fazendeiro, que cuida da vaquinha, vai lá, tira o leite, leva para o canto. Gerir. É gestão. É muito gestão. Tem que estar muito assim, azeitado, muito sintonizado. Né? Mas aqui nas vendas, não. As vendas é caçador. Tá? Eu até preciso de competências de gestão de relacionamento, porque esse cliente pode se transformar, se eu souber trabalhar bem essa carteira de clientes. A recorrência. Posso trabalhar, mas é baixa. É muito baixa a recorrência de vendas. Em quanto tempo, de novo, esse cliente vai comprar um outro imóvel? Ele pode ser um indicador. Ele pode indicar. Né? Ele pode me indicar para outros. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente estimula entre os corretores. Né? Mas assim, dentro dessa sua colocação, desculpa. Não, tranquilo. O seu público-alvo, então, hoje está girando mais, eu posso chamar assim, relacionado ao consumidor final, ou tem os investidores também aí? Investidores também. Existem basicamente 3 tipos de clientes aí. Tá? O cliente vendedor, que é o cliente vendedor, é o proprietário do imóvel. Certo. Qual é a necessidade dele? Alguém que promova o imóvel dele. Existe o cliente comprador, que é aquele que está buscando para resolver uma necessidade pessoal, seja dele ou da família dele, enfim, mas de habitação, de moradia. Ou então de um escritório, de colocação de um escritório, isso nas vendas aqui. E existe esse terceiro, que é o investidor. Tá certo? Isso é a maior parte, a maior fatia do mercado. Tem outros clientes, tem o cliente construtora, né, que precisa de terreno, que aí é uma matéria-prima. É uma matéria-prima para fazer o que ele faz, que é empreender e incorporar. Né? Mas o mercado imobiliário mesmo, ele é, na sua essência, formado por esses 3. E os investidores entram também. A preocupação do investidor já é outra. A preocupação é a rentabilidade, liquidez, é retorno financeiro. É isso que ele quer. Ele quer retorno financeiro. E com esses investidores que você lida, eles são mais voltados para o, digamos assim, para o imóvel residencial, para o imóvel comercial? O que mais passa no teu dia a dia, Paulo? É muito mais para o comercial do que para o residencial. Só que não existe. Esse é o grande problema. Porque o que ocorre? Você procure. Quantos empreendimentozinhos aí, malls, foram feitos para vender loja? Não se vende loja. Você tem as salas comerciais, mas nem sempre as salas comerciais elas têm uma sazonalidade muito grande, né, e são assim os melhores investimentos, porque sala comercial é cara. E como existe muita oferta em Fortaleza, no caso específico de Fortaleza, não estou falando de outros, e eu estou falando do pequeno investidor, que é aquele que compra a unidade. Certo. Porque como é que eu posso investir no mercado imobiliário? Como pequeno investidor, comprando unidades. Eu não consigo comprar Nós temos famílias inteiras aqui no estado do Ceará, tradicionais, que são investidores imobiliários, mas como é que eles investem no mercado imobiliário? Compram terrenos e desenvolvem malls e alugam. Então eles vão gerar renda. Mas eles têm grana para comprar um terreno, desenvolver um mall e alugar. Ou então fazem um parque de galpões industriais,
Fazem BTS, né, que é Build to Suit, que é, eu quero ali, eu vou comprar aquele terreno e vou fazer um supermercado por encomenda. Por encomenda, né? Então, esse aí já é um grande investidor. Então, o pequeno investidor, ele vai ter que comprar uma sala, vai ter que comprar um apartamento compacto para geração de renda, que tenha um sistema de hotelaria, né? Que seja um condo hotel, alguma coisa desse tipo. Então ele vai ter que ir para os fundos de investimento imobiliário. Mas aí estão fora da nossa alçada, porque nós não podemos entrar nisso aí. Porque isso aí já é mercado mobiliário e não imobiliário, né? Mercado de capitais. O mercado de capitais, as ações e tudo. Então, quando nós estamos falando realmente do imobiliário tradicional, o investidor, ele fica restrito a isso. Aí ele não gosta muito da ideia do residencial. Não gosta, primeiro porque realmente tem assim, existem alguns percalços, principalmente na hora da saída, ele vai sair, né, o locador, o locatário, né, o inquilino, ele sai, aí problema de manutenção, aquela coisa toda. Mas existem nichos, por exemplo, para quem está nos assistindo aí, de investimentos imobiliários de locação, ou seja, de unidades para locação, geração de renda, que são muito interessantes. Como, por exemplo, o nicho de apartamentos para locação, apartamentos residenciais, obviamente, para locação, mas já mobiliados. Já mobiliados. A performance é muito melhor. Não só a liquidez, como o retorno. O retorno sobre o capital investido. Né? Enquanto que a gente está trabalhando aí no 0,3% do valor do imóvel, quando eu vou para o imóvel locado, o imóvel mobiliado, aí eu já passo aí para 0,6, 0,8, 0,8. Tem casos de você se aproximar do 1%. Tá entendendo? Quer dizer, isso já contando com o investimento do mobiliário. Do mobiliário, lógico. Né? Mas a mobília é muito. A mobília você não gasta nem 20% do valor do imóvel. Quer dizer, você tinha um imóvel ali de sei lá, qualquer número aqui, 500 mil. E aí, agora você investiu 600 nele. 100 mil ali. Só que quando você sai de um imóvel de 500 mil, que o aluguel dele aí, digamos, seria 1.500, 2.000 reais. 1.500, 2.000 reais. E aí você vai para o mobiliado onde você botou mais 100 mil reais dentro, você sai de 1.500 para 2.500. Porque ele está mobiliado. Totalmente mobiliado. Está entendendo? Então, enquanto que você sobe 20% do valor do imóvel, você sobe mais de 50%, muitas vezes você sobe a alocação. Então, quer dizer, ela é muito satisfatória, é muito interessante. Então, existem aí essas possibilidades. Para esses investidores, digamos assim, menores, que queiram pulverizar, esse investimento aí do residencial mobiliado é algo que chama a atenção. Chama a atenção para aquele que tem uma resistência ao residencial tradicional, né, que é só o que tem os móveis fixos e tudo. Então, precisa entregar para uma pessoa que conheça disso. Nós, por exemplo, não queremos. Certo. Tem que ter especialização nisso. Porque uma vistoria de um imóvel mobiliado, ela tem 50 páginas. Isso é bem feito. Muito detalhada, muito bem feita, conta enxoval, abre gaveta, tira foto de gaveta, abre a outra, tira foto, portas fechadas, portas abertas dos móveis, é muito criteriosa. É uma vistoria que dura um dia inteiro. Então, existem empresas especializadas aqui nisso, sabe? Empresas especializadas. Então, quando você me fez a pergunta, né, sobre o que a Viva faz, ela faz a venda e faz a locação. Né? E na venda, a gente é uma empresa muito focada em imóveis usados, prontos, né? Que é chamada avulsos, a gente chama aqui no Ceará de avulso, em outras regiões do país são os terceiros, prontos, usados, revenda. E nós trabalhamos muito ao médio até alto padrão, médio até alto. Eu trabalho do médio alto para cima, mas a Viva vai do médio até o alto padrão, né, em certas regiões. E assim, como uma característica diferenciadora nossa, os nossos corretores todos, quando vêm para a Viva, hoje nós temos, nesse momento agora, 31 corretores, quando eles vêm para a Viva, eles vêm para serem focados em uma determinada região. Então, eles são corretores especialistas em certas micro-regiões da cidade.
Certo. Então, ele entende muito de Cocó, Dunas e Papicu, sabe? Ele conhece muito Luciano Cavalcante e Guararapes, ele conhece muito Cambeba, a Parque Iracema e Cidades Funcionários. Entendo. Então, ele conhece muito Aldeota e Meireles. Tem um que conhece demais a Beira-Mar, conhece tudo da Beira-Mar, ele é específico só na primeira linha da Beira-Mar, sabe? Entendo. E tem outros dois que são específicos, três, aliás, só de apartamentos compactos para geração de renda, só para investidores. Eles só trabalham com investidores. Tá Entendo. entendendo? Então, isso dá um atendimento mais qualificado, né? Mais profissional. Mas por quê? Porque nós estamos falando de alguém que conhece as ruas. Sem dúvida. Conhece as ruas, né? É Sabe? engraçado que, assim, pelo menos é um sentimento meu, digamos assim, a questão do mercado imobiliário, a questão da informação, Uhum. né? Apesar de existirem inúmeros corretores, inúmeros imobiliários, a questão da informação correta é algo para você linkar com o comprador e o vendedor, Pois é algo que eu, pelo menos, sinto que é uma dificuldade. Ou não, Paulo, eu estou errado. Não, veja só. A diferenciação de um corretor de imóveis não está vamos dizer assim, no quanto ele conhece, não é nem o quanto ele conhece o mercado, não é na capacidade dele de gravar informações que são informações que o Google me dá muito melhor, né? Então, assim, o diferencial do corretor de imóveis não é saber mais do que o Google, é aconselhar como o Google não aconselha. Aconselhar. O que um cliente a rigor espera de um corretor não é que ele tenha ali todas as características do imóvel, não é que ele tenha toda a lista e descrição dos imóveis que estão dentro do perfil que ele busca. Não, o Google faz isso muito melhor. É ele chegar e, olhando para a realidade específica do cliente, orientar o cliente, prestar uma consultoria. Porque, como especialista no determinado mercado, eu posso dizer as tendências. Você está entendendo? Assim, eu posso apontar diretrizes de crescimento da cidade, crescimento do bairro, de valorização. Então, a gente ajuda os clientes, por exemplo, essa semana mesmo, nós estávamos conversando com uma cliente e nós estávamos conversando sobre coisas que diziam respeito a uma característica do imóvel, mas diziam claramente respeito a como é que você vai viver nesse imóvel. Os seus próximos 10 anos. A sua mãe tem quantos anos? Ela mora com você, mas por quanto tempo ela ficará com você? E seu filho que tem 17, ele por quanto tempo ficará com você ainda? Eu sei que você quer que ele fique por muito tempo, você é divorciada, então você se apoia muito no seu filho, até emocionalmente, mas enfrentando a realidade, por quanto tempo? Você vai tomar uma decisão agora pensando nesses próximos 3 anos, no imóvel que você vai passar 10, 15 anos nele? Então, quer dizer, é esse tipo de aconselhamento que o cliente espera de um corretor de imóveis. Está entendendo? É raro. É muito raro. Né? Então, um grande corretor, uma grande corretora de imóveis, inclusive, eles são absolutamente capazes de dizer, olha, e outra coisa, nesse caso específico, nós estávamos falando de um imóvel que ela estava na dúvida entre um imóvel de 2.850.000 e outro de 3.850.000, R$ 1 milhão de diferença. E eu disse para ela, compre esse de 2.850. Quer dizer, não é pela comissão. Entendo. A comissão do outro era maior, mas não é pela comissão. É pelo que realmente essa cliente precisa e pelo que você enxerga como sendo a melhor solução para ela. Você está me entendendo? Então, eu não sou um médico, eu seria um médico, como é que a gente chama, rapaz? Que é o cara que é tudo por dinheiro. Depois já me ocorre aqui, tá me faltando aqui o termo aqui, mas... O termo seria o mercenário? Mercenário, pronto. Eu seria um médico mercenário se eu indicasse o tratamento mais caro e não o melhor tratamento. Eu seria um corretor mercenário se eu indicasse o imóvel mais caro e não o melhor imóvel. Eu tenho que indicar o melhor imóvel para aquela pessoa. Tá entendendo? Então, realmente, qual o seu compromisso? É realmente com a necessidade do cliente ou com a sua? Então, Paulo, entrando um pouquinho na economia, tá? Eu gostaria de entender, o mercado imobiliário é algo que ele é sempre um farol para a economia, tá certo? Como é que tu vê o mercado imobiliário hoje do Ceará, especificamente, ou de Fortaleza especificamente? Ele é um termômetro para dizer que a economia está em que estágio? Eu diria que está no estágio
Hoje, nós estamos falando aqui em maio de 2024, não sei que dia que a pessoa está assistindo, né, que hoje a internet tem essa capacidade, né, de nos perpetuar no tempo, né? Mas assim, eu diria para você que ela está no estágio orgânico, de crescimento orgânico, sabe? Ele não está anabolizado, ele não está impulsionado em efervescência, ele não está eufórico, que na minha opinião é muito bom. Sempre pode acelerar um pouquinho, mas desde que seja sustentável. Quando o mercado está eufórico demais, comprador demais, por exemplo, o corretor não faz diferença. Por quê? Porque tudo está vendendo. Então eu não preciso de alguém que traga a sua expertise, traga. A construtora, ela até dispensa às vezes o corretor e o próprio coordenador dela vende, porque tem fila, está aquecido demais. Né? Então nós não estamos em superaquecimento, nem estamos com o mercado frio, nós não estamos com o mercado depressivo também. Eu brinco dizendo que na euforia é muito ruim, porque nada dói. Você está na euforia. Quando termina o momento de euforia, que às vezes o cabo está sob estado de entorpecência ou alguma coisa desse tipo, quando termina, ele começa a ver uns. Pô, foi que eu me cortei. Eu nem senti. Quer dizer, você começa a pagar o preço dessa super exaltação. Né? Quando está no depressivo, é terrível também, porque tudo dói. Rapaz, eu só te dei um aperto de mão. Não, mas você pegou muito forte, doeu demais em mim. Tá? Ou seja, o medo, a sensibilidade, uma hipersensibilidade. Não, mas e se eu comprar agora e se acontecer isso, se acontecer isso? Então, assim, eu diria para você que nós estamos num estado, sabe, num estágio, ou estado, como queira, de uma certa relativa tranquilidade. Existem as preocupações políticas, né, econômicas também, macroeconômicas também, com relação a equilíbrio fiscal do país, porque a gente sabe que isso traz implicações para a microeconomia, principalmente no que diz respeito a juros e tudo, mas olhando agora, os juros já foram maiores, já estão menores, a gente tem um certo privilégio, uma certa vantagem nesse mercado, porque ele é um gênero de primeira necessidade. Juntamente com alimento e roupa, ele é um gênero de primeira necessidade. Habitar, morar, abrigar-se, é um gênero de primeira necessidade. O déficit alto é uma realidade ainda hoje? Sim, com certeza. Ainda são muitas famílias que estão vivendo conjugadas ali dentro de um mesmo teto, debaixo de um mesmo teto, quando na verdade ainda é sim significativo, aí depende aí da região, mais ou menos, né? Mas assim, é um déficit não para as classes mais altas, não falta imóvel para classe média, média alta, alta não falta. Mas às vezes falta sim acesso de crédito. Aí entra também uma questão de educação do mercado. Seria muito mais interessante que houvesse, né, e eu acho que isso talvez até me ocorrendo aqui agora que vou ligar para o presidente do Sinduscom, que é um grande amigo, o Patriolino, que para quem eu mando aí um alô, ele adora um alô, diz alô, patrão, para dizer que talvez uma das coisas que uma associação de classe dessa devesse fazer, e não seria egoísmo, não seria, era educar o mercado no sentido de, você começou a ganhar dinheiro, comece a economizar e juntar para a sua casa própria. Se você for para olhar o Barsi, que é um dos maiores investidores, ele recomenda claramente, olha, antes de tu fazer os maiores investimentos, tu já tem teu teto. Sim, existe até uma discussão, né, nesse mundo dos investimentos, se é melhor comprar ou alugar inicialmente, né, porque aí no aluguel você ainda consegue, digamos assim, juntar uma parte, enfim, tem essas discussões aí, mas a educação financeira é algo muito importante. Muito importante. Né? Muito importante. Então, o jovem não pode perder de perspectiva de que a maior aquisição da vida dele, ele não pode viver dentro de um mundo consumista, excessivamente consumista, mas a maior aquisição e conquista da vida dele será um imóvel. Inevitavelmente será um imóvel. Raramente você vai ter alguém que vai comprar um bem mais caro do que o imóvel. Né? A gente tem alguns desvios, né, de padrão aí, de um cara que tem um carro mais caro do que o imóvel que ele mora, mas isso é uma raridade. Né? Na prática, né, na regra, normalmente um carro
não é o valor do imóvel que você mora, né? Então, assim, a maior bem, a maior aquisição que ele vai fazer é essa. Então, se ele se preparar, já imaginou se já começou a trabalhar, ele está 6 anos, já está com 26 anos, começou a trabalhar e ganhar dinheiro, ainda está na casa dos pais, só imaginou se ele pegasse esse dinheiro e tivesse essa consciência da economia, ele pode até, não precisa comprar um imóvel de imediato, mas o que ele pode fazer? Investir em fundos de investimento, por exemplo. Fazer investimento em fundos de investimento, ou então comprar um imóvel que tem uma alta liquidez que ele possa revender depois, né, e pegar com o dinheiro, inclusive da valorização desse imóvel aqui, comprar uma outra coisa mais à frente, né, que permita comprar isso mais à frente. Então, eu acho que esse é um dos problemas. Mas voltando um pouco para a economia, essa coisa do mercado imobiliário ser o farol. Então, você hoje atesta pelo seu dia a dia que, para mim, o mercado está, digamos assim, em crescimento, que você chama de crescimento orgânico. É um crescimento orgânico. Isso reflete a economia do país, na sua opinião? Não. Eu tenho ouvido muita lamentação aí do varejo, sabe? Enfim, eu acho que o nível de investimento externo no Brasil caiu, tá entendendo? Então, por conta de algumas turbulências, por conta de algumas incertezas, declarações e tudo, eu não estou querendo fazer apologia ao caos aqui não, hipótese alguma. Mas assim, o mercado imobiliário, ele recebe incentivos, porque como ele tem essa componente social muito forte, tanto na questão de atender a uma demanda que é uma demanda prioritária do ser humano, que é a de abrigo, né? Necessidade básica, como também a de geração de mão de obra, né? De absorção de mão de obra. Né? Nem a geração de mão de obra, a geração de emprego e a absorção de mão de obra. Isso. E muitas vezes uma mão de obra não tão excessivamente qualificada, né? Porque ninguém pede para um funcionário da construção civil que ele tenha o 2º grau completo, né? Ou seja, ainda chama 2º grau, nem sei se ensino médio. Ensino médio. O ensino médio completo, né? E, obviamente que quanto mais qualificado ele for, mais capacitado ele estará, mas o pedreiro ali, eu vou trabalhar é a habilidade que ele efetivamente tem. Agora, se ele puder, óbvio, fazer uma leitura de uma planta, melhor ainda para ele. Mas então, é nisso que eu estou dizendo, eu não sou a favor de que, não, então vamos mantê-los né, com educação, nível de educação baixo. Não é isso não, pelo amor de Deus. Mas é inegável que ele absorve, que esse setor absorve esse tipo de mão de obra. Então, ele sempre entra nas prioridades governamentais, principalmente do governo federal, né? Principalmente do governo, com esses grandes programas. Foi o Casa Verde e Amarela, voltou a ser o Minha Casa Minha Vida, né? O próprio governo do estado do Ceará tem esse nível de incentivo também, está com um incentivo para ajudar o comprador, o mutuário, a ter o sinal, a ter aquele valor de entrada, né? Então ele ajuda com esse valor de entrada, né, para aqueles que não têm poupança. Isso que é lamentável, né? Muitas famílias, né, se matando para comprar um iPhone, mas não fazendo poupança, e olha que um iPhone é R$14.000, rapaz. R$14.000 eu dou entrada no apartamento. Verdade. Com R$14.000 com um iPhone eu dou entrada no apartamento. Eu me mato para comprar um iPhone, mas eu não tenho dinheiro, a poupança necessária para fazer frente a uma decisão tão importante como essa de ter a sua casa, né, sua casa própria. Então, esse é o ponto, sabe? Paulo, quando eu te apresentei no início do nosso bate-papo, eu falei de Estados Unidos, falei de Portugal, você faria palestra. Hoje, você tem vínculo com o mercado imobiliário, né, de alguma forma desses países ou de algum outro país? Portugal e Estados Unidos. Em Portugal, são as palestras que eventualmente eu ainda faço, continuo fazendo, né, em Portugal. E nos Estados Unidos eu sou corretor na Flórida, eu sou corretor licenciado. Eu não atuo lá, mas eu tenho a licença da corretagem lá. E tenho uma relação de parceria, eventualmente, com pessoas lá na Flórida, né? Tanto em Miami, como, que no caso seria sul da Flórida, com Orlando, que é o Central Florida, né? Que é a parte central da Flórida. São os dois grandes destinos, realmente, de investimento imobiliário, principalmente do cearense, né, do cearense. Então, eu ainda tenho essa relação forte com esses dois mercados, certo? Totalmente diferentes. Mercados completamente diferentes. Tem suas próprias dinâmicas. Essas diferenças para a gente. A Flórida tem uma certa relação, uma certa correlação
quando a gente vê que ela é muito movida pelo lançamento. Como tem um afluxo de pessoas muito grande, a imigração para a Flórida, não só externa, como interna, dentro do próprio Estados Unidos, para o Texas e para a Flórida. Flórida e Texas hoje são estados que se diferenciam muito dentro dos Estados Unidos pelas suas posições políticas, né? São mais conservadores, são estados conservadores. Então, as pessoas, elas entendem, fazem uma leitura de que são estados, por serem mais conservadores, que são estados mais liberais do ponto de vista econômico, então são estados que protegem melhor o investimento, né? E que criam melhores condições. Eu vou dar um exemplo aqui, eu trabalho a gente tem projeto social para pessoas em situação de rua. A Flórida agora, recentemente, em março desse ano, né, decretou uma lei que homeless, né, no caso, né, que pessoas que estão em situação de rua não podem mais dormir em qualquer lugar, não podem mais abrir suas tendas em qualquer lugar. Existem os shelters, né, no caso lá que são os abrigos públicos específicos nas regiões onde eles podem recorrer, então eles podem exigir isso, eles podem exigir esse serviço público, mas não podem usar isso como desculpa para. Não, então eu posso dormir aqui nessa praça, nessa calçada e tudo. E por que eles fazem isso? Porque eles entendem lá, e aqui nós não vamos transformar isso aqui sem entrar no mérito. Debate, sem entrar no mérito e tudo. Mas assim, quando eles fazem isso, eles estão fazendo isso para aumentar o turismo. Existe essa lógica. Existe essa lógica. Coisa que a gente não encontra na Califórnia, coisa que a gente não encontra em alguns outros mercados. Então, por conta dessas coisas, a Flórida acaba atraindo um investimento externo e um investimento interno. Então, o que é que acontece com a Flórida? Você vê muitos lançamentos. Em Miami, na Flórida Central, nas cidades próximas de Miami, como você vai subindo, Boca Raton, Aventura. Mas o nosso pessoal aqui compra lá. Compra lá. Compra para usufruir, compra para investir. Para as duas coisas. Para as duas coisas. Eles não compram, obviamente que existem os ricos que compram e deixam ele fechado. O apartamento fica fechado, ou a casa fica fechada. Mas uma boa parte compra e deixa no sistema, né, de geração de renda, né, por locação por temporada. Então eles deixam lá essas casas e muitas vezes, a maioria das vezes, essa renda gerada, enquanto eles não estão usando, ela paga o próprio investimento. Então, se acabou, normalmente a gente vai ter que pagar aí algo em torno de 30% a 40% do valor do imóvel e vai conseguir financiar o restante. Então, se a renda que ele gera paga esse financiamento, eu acabei comprando esse imóvel por 30% dele, por 40% dele. Tá entendendo? Então, é uma formação de patrimônio muito interessante. Eu posso usá-lo. Né? Então, é o que eles chamam de equity, né? Você vai aumentando esse seu patrimônio sem. Quer dizer, é o próprio bem que está se pagando, retroalimentando. E você falou do crescimento orgânico aqui e lá. Você atribui que está em que estágio? Não, lá é pé embaixo, viu? Pé embaixo. Tem, obviamente, que algumas variações, mas é impressionante. Outras regiões dos Estados Unidos já estão sofrendo um pouquinho, sim, não vou chamar de recessão propriamente dito, mas de desaceleração do mercado. Mas a Flórida, o Texas, é um negócio assim impressionante. Sabe, às vezes mais, às vezes menos, mas não para de crescer. Sabe, não para de crescer. É um negócio realmente que chama atenção. Até onde isso vai, é tanto que se questiona muito. Se é uma bolha, não é uma bolha. Porque eu acho que é uma bolha que não tem fim. Então não é uma bolha. Sabe, é sustentável. E especificamente Portugal, na Europa. Sei que você é mais voltado para palestra, mas obviamente conversa. Não, a palestra é para o mercado imobiliário e para os corretores, a gente acaba interagindo bastante. Né? E o mercado lá? Houve um incremento de preço absurdo, né, em Portugal. Isso trouxe, desculpa, Paulo, a pandemia, ela potencializou, ela de fato, digamos assim, influenciou para cima o preço do mercado de tudo, pós-pandemia, tanto Europa, Estados Unidos, Brasil, você enxerga isso aí? De tudo, porque assim, foram alguns efeitos colaterais, chamados efeitos colaterais, que são subterrâneos. Vou te dar um exemplo. Pessoas que chegaram à conclusão de que ficaram em casa, chegaram à conclusão de que eu moro muito mal. Antes elas não tinham isso porque elas passavam pelas casas delas, viviam viajando na rua, sabe, saíam demais e tudo.
fui confrontado com essa verdade. Eu moro muito mal, eu uso muito mal a minha casa. Então, isso acabou deflagrando, né, um gatilho aí, um gatilho de busca de uma nova habitação que gerou uma demanda, se vendeu muito bem durante a pandemia. Se vendeu muito bem durante a pandemia. O mercado não sentiu realmente, né, grandes, obviamente que logo no começo, sim, e tudo, mas depois ele foi tracionando, né, e acabou evoluindo bastante. Foram muitos lançamentos durante a pandemia, lançamentos de imóveis caros. Inclusive o segundo imóvel, né? O segundo imóvel, então, esse disparou. Mas eu te cortei, Portugal, né? Quando a gente vai para lá, também houve esse fenômeno. E Portugal passou muitos anos, que me desculpem aqui os portugueses, mas são termos usados lá pela própria Europa, era como se fosse o quintal da Europa, porque era como se fosse o patinho feio, pobre, tá? Atraiu muito investimento de franceses, de russos. Por quê? Porque criou, né, condições fiscais, né, tributárias muito interessantes, e principalmente, por exemplo, chineses e russos, na expectativa de buscarem um passaporte europeu, né, acabaram com o Gold Visa, investindo 500 mil euros em mercado imobiliário. Nos Estados Unidos tem esse programa, mas você tem que investir numa empresa, tem que investir em negócio, né, em negócios. Lá não, você investia no imóvel e deixava ele parado. Você obter para você obter o Gold Visa, né? Que inclusive eles já reviram isso. Né, já reviram isso. Mas assim, o que isso acabou criando? Uma super demanda. Ora, quando eu tenho uma super demanda, sobe o preço. Eu tenho E isso trouxe realmente grandes implicações para o próprio português. Né? Então, foi um mercado que inflacionou bastante, inflacionou muito, mas é um mercado bem mais maduro, muito pequeno, bem menor, né? Bem mais reduzido do que o mercado brasileiro. Para você ter uma ideia, Portugal ela é talvez do tamanho do Ceará, mais ou menos, acho que mais estreito do que o Ceará, mas tem 600 quilômetros aproximadamente, 10 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes, nós temos 8 milhões. Agora, óbvio que é uma economia muito mais rica, né? Muito mais rica. Ela tem aí, sei lá, acho que 4 ou 5 vezes o tamanho da economia cearense, se eu não me engano. Posso estar dizendo besteira, pode ser até 10. Né? Agora, me fugiu realmente o número aqui, mas é bem mais expressivo, porque é realmente uma economia mais rica. Né? Mas assim, o mercado é mais maduro. Ele é mais maduro. Então é um mercado que tem muita revenda. Né? Os mercados mais maduros, os mercados em expansão, eles são caracterizados pelos lançamentos. Os mercados mais maduros são caracterizados pela revenda dos imóveis que já estão lá. Você não chega em Nova York e não vê, numa mesma rua, 30 lançamentos imobiliários. É a troca de mão. Troca de mão. É a troca de mão, certo? É a revenda. Não é propriamente os novos empreendimentos que estão chegando, até pela falta de terreno e tudo. Nós aqui, Ceará, Fortaleza especificamente, é troca de mão ou não? Aí nós teríamos que ver as regiões. Eusébio, expansão gigantesca. Né? Eusébio, tem para onde crescer ali, Paulo, ainda? Tem muita coisa. O Eusébio tem muito mais coisas a ser ocupadas do que já ocupadas. Mesmo? Tem. Pode não Taitinga também ali está muito aquecido. Muito aquecido também. Então, são nessas zonas metropolitanas, região metropolitana, que estão nesse processo. Calcaia está em uma ebulição gigantesca. Calcaia, estava conversando um dia desse com um cliente nosso. É uma ebulição gigantesca. Agora, em um outro padrão. Vamos fazer, inclusive, um empreendimento, não sei se você tem essa informação, gigantesco lá em Calcaia, um loteamento lá grande, enorme, enfim. Que esse cliente estava dizendo. Então, assim, tem é um outro padrão, mas é mercado imobiliário. Sim, mercado imobiliário. Mercado imobiliário acabou. Né? Agora, quando eu venho aqui para Aldeota, para Meireles e tudo, que são as regiões mais nobres, né, de Fortaleza, então aí a gente já não vê essa mesma pujança, a gente não vê essa quantidade, né, essa efervescência. Houve, assim, alguns espasmos. Né, o espasmo dos lançamentos dos imóveis de altíssimo padrão, de alto luxo, 300, 350, 400 metros quadrados. Aí houve aquele espasmo realmente assim. Aí vieram vários, temos construtoras que são muito especializadas nisso, mas agora nós já temos... coisa do condomínio fechado de casas também é algo que expandiu. Você diz condomínio de casas, ou condomínio de casas. Condomínio de casas, demais, né? Mas eu me refiro, quando eu falo condomínio de casas, eu me refiro àqueles condomínios que tem aquelas casas, digamos assim,
padrões, mas Sim. também os Alphavilles da vida. Aí são os condomínios de lotes. De lotes, Não, pronto. não são os de casas, Pronto. porque, na verdade, eles não são responsáveis pela construção. Quem é responsável, eu compro o lote, eu não compro a casa. O condomínio de casa eu compro a casa. O condomínio de lote eu compro o lote. E faço a né? construção. E faço a construção. De como acordo convite. com a permissão dada por aquele Pronto, exatamente. condomínio ali, né? Isso aí é irreversível. Por causa do fator segurança. Vão lançar um ali perto da Praia do Futuro, naquela cidade Fortal, Paulo? Sim, existe uma previsão para lá, existe um trabalho ali na cidade de Fortal, né, de uma construtora local, e existe assim esse projeto, mas ele ainda tem um certo tempo. Embrionário. Porque ainda tem muita aprovação, sabe? Tem que ter implantação, então não é algo que vai acontecer. Nós estamos falando aqui em maio de 2024, eu diria para você que se acontecer até o final desse ano, será realmente um grande feito da parte deles. Tá entendendo? A despeito do mercado aí tá o tempo todo dando sinalizações de que se cadastre, tudo. Eu acho isso, inclusive, de uma a falta de respeito ao cliente fora do comum, falta de respeito ao incorporador, ao cliente. Você cria uma expectativa falsa, você compromete o próprio produto em si, você cansa o cliente, tá entendendo? Cansa o cliente, porque você diz, venha se cadastre comigo porque vai ser lançado em breve, tá? É uma estratégia de marketing, na sua visão, equivocada. Equivocada porque ela não é sincera, ela não é honesta, ela não é, tá entendendo? Assim, agora, não estou dizendo que seja errado você cadastrar uma pessoa, mas seja sincero e diga, olha, não tem perspectiva ainda de lançamento. Não sei se vai demorar 1 ano, 2 anos ou 3. A primeira vez que eu ouvi falar, tem 1 ano já. E já estavam cadastrando. Eu me lembrei agora de Guaramiranga. Uhum. Porque Guaramiranga tem alguns investimentos lá que eu chamo Sim. de investimentos que a venda era mais ou menos assim, vamos buscar construir aqui um determinado empreendimento, mas ainda vamos atrás das autorizações, etc. Enfim, mas Pois é. existe esse tipo de situação que acaba muitas vezes acontecendo propriamente, né? Mas, enfim, faz parte do mercado imobiliário. Paulo, assim, frente a tudo que tu viveu, né, dentro dessa sua carreira aí, quais foram as tuas maiores dificuldades, né? Quais foram os teus extremos, assim, na tua profissão e como você o superou? Eu sou um homem muito otimista, sabe? Primeiro, eu já vivi problemas, já vivi grandes desafios, né? Já vivi realmente esses desertos, né? Desertos no meu negócio, eu já vivi momentos de mente turva, né? De visão turva, de sem saber para onde direcionar, porque num determinado momento aí da minha carreira, no caso que foi em 2016, eu acabei tomando a decisão de entrar para a política, sabe? Política eleitoral mesmo, né? Política como candidato. Quando terminou isso tudo, e eu não sei nem se eu digo assim, graças a Deus, porque senão estou desrespeitando o voto que me deram, né? Que eu fui muito bem votado, mas eu acabei eu deixo que tenha sido de Deus essa decisão. E acabei não me elegendo, né, como vereador de Fortaleza. Tive muito, muito perto e foi uma candidatura muito bonita. Deixei uma mensagem muito clara de que era possível fazer, né, uma candidatura idealista, né, voltada em cima de pautas, de agenda, enfim. Uma candidatura que custou R$37.500. R$37.500. Tá entendendo? E receber 4.100 votos aqui em Fortaleza é significativo. Basta dizer que o último entrou com 3.600, né? E aí você não entra por causa da legenda e tudo, enfim. Mas entenda, o que aconteceu? Quando terminou isso tudo, novembro lá de 2016, eita, o que eu faço? O que eu vou fazer agora? Porque a imobiliária já não era mais a mesma, nós tínhamos sido uma imobiliária muito, muito grande, mas eu já tinha perdido os meus sócios, sabe? Enfim, então, é aquilo que eu lhe falei do foco. Do foco, né? E aí, passei por esses momentos, né? Foram absolutamente necessários. Sou muito grato a todos eles e grato a Deus por ter, assim, em paralelo, ter feito todo o processo de metamorfose e de transformação, né? Mas eu sou um homem que sempre encaro todo e qualquer percalço como aprendizado, como uma oportunidade de aprendizado.
Então, eu não vou ficar lamentando, amargurado. Não. Está acontecendo, putz, aconteceu isso, rapaz. Então vamos lá. Vamos tirar aqui as lições. O que é que a gente aprende disso? E vira a chave Né? rápido. E vira a chave. Eu sempre viro a chave rápido. Né? Viro a chave rápido. Isso aí. Às vezes eu até me policio para virar com menos rapidez, para olhar com mais prudência. Hoje eu já estou assim, acho que é a idade também, talvez, enfim, Claro. mas eu reputo a sabedoria mesmo que Deus vai dando para a gente de ser mais comedido nas coisas, sabe? Enfim, olhar com mais prudência. Hoje eu olho muito mais para longevidade do que para velocidade de crescimento. Para mim, eu não tenho essa. Constância, É, a constância é algo mais importante, talvez. eu trabalho em cima de não é um tripé, mas de um quadripé, né, que a gente pode chamar assim, que é o seguinte: eu trabalho em cima de constância, frequência, intensidade e plano e método. Que é o seguinte: eu preciso ser constante, mas se eu quiser melhores resultados, eu não posso trabalhar só constância, eu tenho que trabalhar aumentando a frequência. E se eu quiser melhores resultados, eu não posso trabalhar só sendo constante e com uma frequência boa, com uma intensidade alta. Né? Então eu tenho que ser constante, frequente e intenso. E eu não posso trabalhar de forma errática, eu tenho que trabalhar dentro de um método, sabe, dentro de um plano. Só assim para deixar, eu gosto dessa elaboração que eu fiz, porque. E aí, já está indo para a academia? Estou indo toda semana. Coisa boa, rapaz, parabéns e tudo. Mas está indo com que frequência? Não, estou indo uma vez por semana. Opa, você está sendo constante, mas não está numa frequência suficiente. Aumente a frequência. Pronto. Está sendo constante? Estou. Está indo quantas vezes? 3 vezes por semana. Quando tu vai, tu passa quanto tempo lá? Não, uns 30 minutos. Você está sendo constante e frequente, mas não está tendo a intensidade suficiente. Pode. Você tem que fazer pelo menos uns 60 minutos, 1h30 dessa atividade aeróbica, anaeróbica, tá, e tudo. Pronto, agora eu tô fazendo tudo isso aí. E quando tu chega lá, tu passa 1h30 fazendo o quê? Diz, rapaz, eu pego um peso ali, pego outro acolá, tá? Cara, siga um plano, siga um método direitinho. Então, toda vida que você acrescenta um elemento desse, você melhora, né, o seu resultado. Então, hoje se fala muito em constância, mas eu prefiro trabalhar em constância, frequência, intensidade e plano, sabe? Método. Bacana. Paulo, eu queria explorar um pouquinho os teus livros. A gente não falou ainda dos teus livros. Uhum. O que você escreveu? Sobre o que escreveu? Eu sei que são vários, mas se você quiser ficar em 1, 2, fique à vontade. São só. Eu tenho 4 livros escritos e a participação em 2. Sou coautor em outros 2. Né? Gigantes das Vendas, Gigantes da Motivação. Mas esses 4 livros. Um primeiro livro foi sobre ideias, sobre pensamentos. Né? Vez por outra, por exemplo, é melhor andar na contramão. Quando você está andando, quando você está dirigindo, não, mas quando você está. Então eu gosto muitas vezes de. Quando eu corria na rua, eu preferia correr na contramão, porque eu tinha controle sobre a situação. Né? Uma vez que aquilo ali, então, ao invés de você ir aqui no fluxo, vá contra o fluxo. E aí eu fazia uma apropriação disso para o mercado de trabalho. Depois eu lancei um livro que é Aprendendo com as Parábolas de Jesus, Desenvolvimento Profissional, Aprendendo com as Parábolas de Jesus. E depois eu lancei o primeiro livro de vendas imobiliárias, propriamente dito, né, que é Seja Você o Campeão de Vendas, que aí isso veio por decorrência da minha experiência pessoal na corretagem imobiliária, porque eu entrei no mercado imobiliário em 87, mas na corretagem só em 2001. Foi quando alguém me confrontou e disse: isso aí que você ensina é muito bom no telão, agora se você viesse para o mercado você ia ver que não dá certo não. Então peraí, então deixa eu ir para o mercado e provar. Fui e fui campeão de vendas no primeiro empreendimento que eu abracei, que foi o Alphaville Fortaleza, lá no Porto das Dunas. Fui campeão de vendas ali. E aí lancei, a partir disso, Seja Você o Campeão de Vendas. E o último foi o Morra e Mude. Então, na verdade, não é morra ou mude, não, ou mude ou morra, não, é morra e mude, ou seja, eu preciso matar quem eu era para vir a ser quem eu desejo, tá entendendo? Então, eu preciso sair matando essas versões anteriores, como um aplicativo. Eu não boto eu não atualizo um aplicativo e deixo o antigo lá. Não, o próprio sistema já faz isso, ele vem e cobre, ele mata o anterior, ele elimina boa parte de coisas, não totalmente muitas vezes, mas boa parte ali
de toda a programação daquele aplicativo, ele talvez tenha ainda utilizado algumas coisas, mas vem uma nova versão e cobre aquela versão anterior. Pode até guardar ainda certos recursos, certos caminhos, mas é uma nova versão. Eu mato aquela anterior ali, né? Então eu não saio. Foi o mais recente. Mas todos eles foram no começo dos anos 2000. Certo. E depois disso eu não lancei mais nada, não. Tá certo? Não lancei. Por quê? Porque aí eu me dediquei muito à Viva Imóveis, que nasceu só em 2004. Em 2004 que ela nasceu. E aí eu virei realmente empresário, né? Empresário imobiliário. Né? Inclusive eu não trabalhava na corretora, assim, eu não atuava firmemente como corretor de imóveis. Eu comecei atuando como corretor, vim trabalhando como corretor, aí montei a Viva e comecei a focar em pessoas. Comecei a focar em treinamento. Eu sou obcecado por treinamento, né? E agora mais por treinamento e aplicação, porque não adianta só treinamento. Você tem que ajudar as pessoas a aplicarem aquilo ali, porque senão não vai trazer transformação. Quando você fala assim, nós temos 31 corretores, essa vinculação, se dá de que forma? A Vivo é uma vinculação? Não é CLT, eles são associados. A corretagem imobiliária é uma profissão autônoma. Certo. Por essência, por lei, ela é corretor, é um profissional autônomo. E ele se associa a algum imobiliário. Ele é um associado a imobiliário. Então, o corretor, todo e qualquer corretor é autônomo. Ele pode ser independente ou associado. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem corretores independentes. Você não pode ter um corretor trabalhando sozinho. Ele sempre tem que trabalhar para um broker. Mesma coisa em Portugal. Você sempre tem que trabalhar para um broker, que é um dono de imobiliária. Certo. Nos Estados Unidos, para você ser um broker, você primeiro precisa ser por 2 anos um corretor. Só depois de 2 anos, faz de novo um curso, outro curso, mais extenso do que o primeiro, faz de novo uma prova e se qualifica a ser dono de uma imobiliária, mas só depois de ter passado 2 anos ativos. Certo. Se você passar um ano parado, você vai ter que passar mais um ano ativo para poder vir a se tornar um broker. Então, que é um modelo que eu particularmente acho o melhor de todos. Portugal, por exemplo, já é exigente, né? Muito exigente. Eu não conheço um modelo melhor, assim, do ponto de vista de filtrar melhor do que esse modelo, não. Portugal já é bem mais... É assim, apesar de lá você não poder ser um corretor autônomo, ou seja, independente, eu posso trabalhar numa imobiliária sem ter feito o curso de corretagem. Por quê? Porque a responsabilidade da venda é do dono da imobiliária. Então, vamos supor, alguém sai daqui do Brasil como corretor de imóveis, mas sem a licença de lá, e mesmo sem a licença de lá, ele entra no imobiliário e passa a atuar. Ele é um preposto apenas. Entendo. Ele não pode assinar nada, ele é um preposto, ele trabalha para, não trabalha com. Entendi. Ele trabalha para o corretor, que é o dono da imobiliária. Entende? Aqui, os corretores independentes trabalham com uma imobiliária, não para uma imobiliária. Trabalham comigo, por exemplo, com a Viva. Digamos, é um mercado brasileiro é um mercado mais solto, né? Mais solto. E isso é péssimo. Isso é péssimo, porque a barreira de entrada, né, essa barreira de entrada é muito baixa, então passa todo mundo sem grandes filtros. Então, você entra muito facilmente. Obviamente que tem um curso a ser feito, tem uma prova a ser feita, mas não é, sabe, eu não compreendo. Paulo, assim, e como empreendedor, e como empresário, o que é diferente, né, de ser, digamos assim, um corretor autônomo ou associado? Um corretor independente ou associado. O corretor associado, assim, o corretor independente, na esmagadora maioria das vezes, o corretor autônomo vai para essa condição de dependência buscando uma comissão maior, buscando esse maior comissionamento. Certo. Tá certo? Muitos fazem o caminho de volta. Eles querem essa independência, porque é o nome independente, essa independência, mas ela traz um custo muito alto também. Porque quem vai fazer a análise jurídica da situação, sabe? De todo o processo.
Muitas vezes eles sentem solidão muito grande também, porque não tem pessoas para dividirem no seu dia a dia, né? Dividirem ali as informações, enfim, os desafios. Lhes faltam também aquele parceiro, eu chamo, dentro da nossa empresa, eu estimulo as parcerias de crescimento, não são parcerias de negócio. Eu estimulo que lá dentro você tenha parceiros que vocês vão caminhar juntos e vão ser parceiros de responsabilidade e de cobrança também. Bora, rapaz, vamos fazer os vídeos, cadê os vídeos? Cadê? Tu já fez aquela captação, tu ainda não foi lá, tá, não sei o quê. Enfim, são parceiros, pessoas que se afinam, né, pessoas que se identificam, né, e que vão somar nesse processo de crescimento. Não é para dividir comissão, não é para dividir comissão. Então, quem vai para a independência, vai. Eu sempre aconselho, comece na corretagem imobiliária junto a uma imobiliária. Junto à imobiliária. E comece na área de lançamentos, que é muito mais fácil do que na área de avulso. Muito mais fácil. Na área de avulso, eu preciso. O cliente, o proprietário chega, você vai lá fazer uma captação, o proprietário chega e te entrega uma matrícula. Muitas vezes o cara não consegue nem ler aquela matrícula, não sabe identificar, né, quais são os elementos. Tem gravame, não tem gravame, tem senhorio, não tem senhorio, então ele não consegue nem alcançar essas coisas. Então vá para a área de lançamento e vá para dentro de uma imobiliária. Aí eles ficam lá, crescem, começam a vender, e quando começam a atingir um certo nível de vendas, acham que já estão preparados para virem aqui para fora. Alguns se dão muito mal nesse caminho, porque eles faltam disciplina, não tem mais o ambiente, muitas vezes o ambiente ele não é determinante, mas ele influi muito, né? Ele é um influenciador muito grande, né, de performance. Então, aí vem para cá, né? E aí depois fazem o caminho de volta. E quando eles fazem o caminho de volta, eles buscam. Vamos lá, Paulo. O que você faz para atrair os bons corretores? Comissionamento alto. Meu comissionamento é mais alto do que. Mas eu atraio somente os que são seniors, os que não precisam mais de alguém pegando na mão deles. Então eu não tenho corretores estagiários, iniciantes, eu tenho corretores que já estão experimentados no mercado. Mas eles querem não só uma melhor remuneração, mas eles querem também, principalmente, orientação. Então, a minha principal função lá na Viva é de ser mentor deles. Eu sou o mentor deles. A gente se encontra 3 vezes por semana para treinar. 3 vezes por semana. 3 vezes. Uma presencial e 2 virtuais. E eu estou querendo aumentar isso. Estou querendo aumentar porque eu estou achando pouco. A gente discute sobre tudo, técnicas de vendas, produto, problemas, situações específicas de cada um está vivendo, negociação e tudo. Tu considera a legislação brasileira muito burocrática para o teu mercado, Paulo? Olha, ela poderia sim, sem sombra de dúvida, ser muito melhor, a começar por essa questão dos cartórios. A questão cartorária é terrível, terrível porque eu tenho um cartório para uma determinada região. Eu não sou contra existirem os 6 cartórios aí, não, que estão aí, aqui no caso da cidade de Fortaleza, né, que são os cartórios, né, da região, né, de cada região, as zonas. Né? Mas por que não deixa as matrículas na nuvem, todas as matrículas na nuvem, e eu escolho o cartório que eu quiser, chego no cartório, blockchain, ela trava essa matrícula, puxa a matrícula para ele, faz o processo, e depois devolve de volta para a nuvem depois que o processo está encerrado. Ali tendo a responsabilidade, né, sobre ela, ou seja... Na sua visão haveria competição? Aí haveria concorrência. Aí eu não teria a má vontade que muitas vezes a gente vê hoje em alguns cartórios. Né? Eu sei que tem gente aí que pode até... Mas existe sim uma má vontade. Não existe esse interesse em ser celery. Sabe? São vários os casos, mas muitos os casos de eu entro com a documentação, vem uma devolutiva. Eu resolvo a devolutiva, vem outra devolutiva. Eu resolvo, vem mais. Isso não me deu tudo de uma vez só. Sem dúvida. A gente vê muito. Se eu pudesse escolher qualquer um dos 6 que estão aí, eu estou querendo que ninguém perca cartório, não. Mas se eu pudesse escolher qualquer um dos 6, viria a competência. Paulo, cara, bate-papo muito bom. Preciso caminhar aqui pro bate-bola final. Finalmente. Tá? E, obviamente, outras oportunidades não faltarão para que você, claro, aceitando o nosso próximo convite, possa, com certeza, agradavelmente aqui conversar com a gente. Cara, bate-papo final. Um livro.
Sem ser um dos seus. A Bíblia, sempre. A Bíblia. Não tem nem o que discutir. Eu lhe dei um exemplo aqui. Sem dúvida. 3.000 anos alguém escreveu sobre uma situação. Olha, o ser humano tem um manual. Manual de instrução, manual de funcionamento, é a Bíblia. É do próprio Criador dele. Então, a Bíblia é um livro de meditação, de sabedoria, né? Além de ser um livro que tem, obviamente, que toda a carga doutrinária dela é a revelação de Deus, tá? Ele é um livro prático, prático. Hoje, por exemplo, hoje eu estava lá no nosso projeto social lá, e eu levei uma mensagem, se chama Operação Resgate Bom Samaritano, fica ali na Dom Manuel 1196. Qual o propósito? Resgatar as pessoas das ruas. Resgatá-las. Não é alimentá-las nas ruas e deixá-las nas ruas, mas é tirá-las, é reencaminhá-las. Né? Reencaminhá-las. Existem muitas pessoas, um parênteses, existem muitas pessoas de rua que têm a sua moradia, de familiares, etc. Sim, a grande maioria. Que os familiares aceitariam de volta. Muitos sim, outros não. Mas existem realmente uma boa parte deles que está na rua, na situação de rua, por desafetos, desencontros, por, sabe, conflitos familiares e tudo. Eu costumo dizer, com todo respeito aos nossos assistidos, a gente acaba construindo, há 4 anos isso, vai fazer 4 anos agora, começou em agosto de 2020 por conta da pandemia. Mas assim, com todo respeito, ninguém está em situação de rua por equilíbrio emocional, equilíbrio mental, enfim, não. Se essa pessoa está vivendo uma situação de rua, ela está vivendo um caos interno, tá entendendo? Ela carrega, todos nós carregamos mazelas na nossa psique, né, que afetam as nossas relações e tudo. Eles carregam muito mais, é só essa a diferença. Tá certo? As nossas não são suficientes para nos colocarem para fora de casa, né? Mas muitos deles, todas as vezes que eu chego lá e pergunto, né? Pergunto a eles, quantos aqui estão fora de casa, fora, né, do seu contexto familiar, né? Por um conflito que eles próprios geraram e que poderia ter sido evitado. Tá entendendo? Muitos, a maioria. Tem um. Eu estava lá hoje. E o que é o tirar? Explica pra gente dentro desse projeto. O que é o tirar da rua? 95% estão precisando de uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica, porque estão numa dependência. Quando nós começamos, a população era uma. A população de rua era uma. Eram realmente desempregados. Desempregados. Hoje, eu diria assim, com todo respeito, eu não sou psicólogo nem nada, e nem quero entrar nessa seara, e nem quero. Mas são pessoas que estão em desajuste, vamos chamar assim, em desajuste. Nas suas crenças, nos seus valores, na sua identidade. São pessoas que precisam muito dessa orientação, sabe? E aí carregam traumas. Puxa, nós temos pessoas lá que a gente assiste que foram realmente violentadas quando criança. Aí desanda tudo, sabe? Desanda tudo. Né? E aí as suas relações e a sua relação não só com o mundo como com elas próprias é completamente contaminada por isso, por essas experiências extremamente negativas, né? Então, como é esse resgate? A maioria precisa ir para a comunidade terapêutica para se ver livre da dependência. A dependência, ela foi às vezes ela começou como uma porta de busca do prazer e hoje ela é uma espécie de bálsamo, uma de fuga. Elas não eram fuga, eram prazer pelo prazer. De dependência, como o próprio nome diz, né? Dependência. Dependência. Então, a esmagadora maioria. Outros já estão em condições de trabalho. Nosso próximo passo agora. Hoje, o que a gente fornece lá? Alimentação espiritual, em primeiro lugar. Em segundo lugar, alimentação física. Banho, roupas. E muitas vezes assistência médica. Tá certo? Assistência médica. Já fizemos cirurgias sabe, pessoas com problema de catarata. Damos encaminhamento e aí a gente, à medida do possível, consegue médicos para outras, enfim, tudo. Né? E também assistência jurídica para aqueles que precisam. Muitos têm direitos àqueles benefícios previdenciários e tudo, então tem pessoas para orientar nesse sentido. E também segunda via de documentos, porque sem documentação
Exercer a sua cidadania. Exercer a cidadania ficam completamente limitados. Então, resgate. Próximo passo nosso agora. Nós vamos caminhar para fazer um abrigo para os não dependentes. Porque uma das coisas que mais o não dependente sofre é estar naquela condição de rua junto com os dependentes, que são muitas vezes irrazoáveis, porque estão nessa. Sem dúvida. Estão fora da sua, né, da sua faculdade ali, da sua. Enfim, então, né, com entorpecentes e tudo, então estão vivendo aquele. Então, essa convivência. Tirá-los dessa situação da noite, o problema deles é a noite, cara. À noite. Durante o dia, muitos estão trabalhando, fazendo bico, querendo ganhar, querendo vencer, querendo superar aquele momento e tudo. Quando chega à noite, eles voltam para um galpão da prefeitura, ou então ficam na própria rua. Nesse galpão da prefeitura é uma escola de fazer doido, sabe? Ou desajustado. O nosso fica na Dom Manuel 1196. Não, me referi ao galpão. Tem dois que nós, pelo menos, conhecemos, que um fica bem próximo na esquina da Bárbara de Alencar, ou é Meton de Alencar e Bárbara? A primeira logo ao lado da Aracto Graça, né? Sei onde é. Você tem a Asa Sul aqui, o Banco Central bem aqui, a Asa Sul aqui, o nosso está bem aqui, o galpão está bem aqui nessa esquina. E tem outro na São Gonçalves, tá? Mas aí nós queremos transformar esse nosso espaço lá num abrigo mesmo para recebê-los à noite, para dormirem lá, né? Mas aqueles que não estão em condições, não estão em dependência, em condição de dependência. Porque o que está em condição de dependência é muito difícil, muito difícil. Tá? Perdemos essa semana uma moça lá que, na verdade, eu até já me esqueci se ele é um trans, né? Mas eu acho que ele era uma moça que estava como um rapaz ou era, enfim, ao contrário, que eu não consigo identificar bem. Mas teve uma outra menina lá, que hoje eu não posso aqui falar o nome, claro, mas hoje ele se apresenta como um rapaz e foi violentada quando. E aí ela entendeu que o caminho para ela, vindo para a rua, era se transformar num homem. Porque aí não seria mais objeto do assédio e da. Entendo. Sabe? Olha, um mundo. Amigo, a gente trabalha com o substrato mais baixo que você possa imaginar, realmente. Só indo para ver mesmo. Aí você diz assim, por que vocês fazem isso? Meu amigo, aí você vai ter que se entender com ele porque é chamado. Engraçado que a gente começou o bate-bola, que aí fugiu um pouco, mas a gente começou o bate-bola pelo livro e você indicou a Bíblia e aí traz a caridade. Por que isso? Por que eu falei isso? Hoje eu levando uma mensagem lá para eles, a gente falou em cima da mensagem que a gente encontra lá em Marcos 5, que é o pedido de Jairo pela filha dele e a mulher com fluxo contínuo lá, a mulher que estava com hemorragia constante. Rapaz, quando a gente vai meditar em cima dessas duas palavras, são coisas completamente pertinentes ao nosso dia a dia de hoje. Por que eu estou indicando a Bíblia? Porque você de lá, você pode extrair realmente lições que vão ser completamente aplicáveis à tua vida pessoal, profissional, sabe, familiar, tudo. Então, para mim, o primeiro livro, a Bíblia. Eu não tenho dúvida. Música. Fala um gênero de música que você gosta, ou uma música específica que te marca. Engraçado, eu não sou muito desse, sabe que tenho essa memória, essa associação de decorar. Eu adoro música, mas eu sou muito eclético. Eu gosto de um Pink Floyd, gosto de um indie folk, eu gosto de MPB, adoro um MPB, bossa nova eu amo de paixão. Talvez era mais fácil você perguntar assim, Paulo, o que você não gosta? Faz um funk, pagode, tudo, eu realmente não sou muito, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, não vamos. Não, é questão de gosto. Estamos falando de gosto. Hoje, assim como você talvez não goste de um Pink Floyd nem de um Supertramp, mas assim, eu sou muito eclético nesse aspecto, sabe? Então não tenho aquela fixação por um determinado gênero, não. Tem muita gente que eu gosto. Tem um amigo que eu bati um papo com ele aqui, ele diz assim, não, eu gosto de tudo, mas não coloque reggae pra mim, não. Aí não gosto. Já o reggae, sabe, pegar um Bob Marley ali, tudo, não tem nenhum. Don't worry. Nada contra. Tem problema nenhum. Paulo, a gente falou de Deus, da Bíblia, enfim, falou do projeto social. Se Deus te desse um poder, né, e pedisse para tu escolher um problema no mundo, que tu pudesse resolver com esse poder, qual você escolheria? É o poder ilimitado mesmo? Para tu resolver o problema que tu escolhesse
no nosso planeta Terra aqui. Que, assim, o problema hoje do ser humano é a falta de Deus, é a ausência de Deus. Não é nem a ausência de religião, porque muitos têm religião, mas não têm Deus. Não tem a perfeita e plena compreensão do que é viver na comunhão desse Deus, viver na presença desse Deus, que é a coisa, que deveria ser a coisa. Ó, eu gosto muito, eu adorei essa analogia, essa meditação que foi feita o seguinte: quando Deus começou tudo, a gente vai a Gênesis, aí ele fala a água e cria os animais aquáticos. Ele fala o ar e cria as aves. Ele fala a terra e cria os animais terrestres. Ele fala a si mesmo e cria o homem. Façamos nós o homem. Quando eu tiro um animal do seu habitat, ele morre. Quando eu tiro uma ave, as asas dela, ela morre. Ela vai morrer. Quando eu tiro um peixe, um animal aquático de dentro da água, ele morre. O que é que acontece então quando você tira o homem de Deus? Ele vai morrer. Então, para mim, isso é uma analogia, assim, não é nem uma analogia, mas uma descrição, uma elaboração em torno da criação, que deixa muito claro o que a gente realmente precisa. A nossa maior necessidade é dessa presença. Hoje eu estava conversando com a minha filha, e ela dizendo: pai, assim, tu tá. Ai, não era minha filha, não, eu estava conversando com a irmã lá no projeto social. Ela assim, é uma paz que não é passiva, não é passividade. É uma paz de não comprar mais brigas desnecessárias, de não, sabe, de não ficar mais buscando lutas que não tem prioridade, que não são prioritárias, tá entendendo? Então, assim, quando você está nessa paz que o mundo não consegue dar e que não consegue compreender, né, que é a paz de Cristo, as coisas ficam bem mais leves e bem mais fáceis. Então, se eu tivesse esse poder, o poder que eu teria era o poder de reverter o que Adão fez. Porque a coisa toda começou por ali. A coisa toda começou ali. Na queda do homem. Quando ele foi afastado da presença de Deus. Né? Hoje está estabelecido esse acesso, reestabelecido esse acesso. Na minha visão, ele se chama Cristo, né? Dentro da minha cosmovisão, ela é cristã, então ele é Cristo. E hoje nos foi permitido algo que Moisés não teve, ou pelo menos tinha, mas não era todo o povo que tinha, que é de ser habitado por ele, habitado por Deus, na presença do Espírito Santo. Então, assim, não consigo enxergar qualquer coisa mais importante do que isso. Porque eu sou finito, um dia eu vou estar num caixão, talvez dentro de uma urna, como é que a gente chama aquelas de cremação. Talvez dentro de uma cremação, e para onde eu fui? Eu tenho que estar preocupado por aí. Porque essa daqui, eu que eu já virei a curva, já passei do pico da montanha, já estou descendo, então, assim, eu tenho que estar preocupado com, né, o que vem depois. Então, o poder seria o de desfazer aquilo ali, mas não é meu plano, o plano é dele. Então, se a gente fosse olhar para isso aqui, era pelo menos o seguinte, era realmente... Porque é difícil para mim, é muito difícil para mim olhar para as coisas terrenas, Entendo. sabe? E achar que pelas coisas terrenas a gente conseguiria resolver a vida, resolver o mundo, resolver as pessoas, sabe? Eu não consigo dissociá-la, dentro da minha visão eu não consigo, não dá. Posso lhe dizer que todas as crianças têm acesso à escola. Sim, e eles que têm acesso à escola hoje são tudo desajustados. Tá entendendo? Então não dá para... O problema do homem é o homem. Paulo, cara, o que eu poderia ter te perguntado, não o fiz, e você queria ter respondido por acaso? Não, acho que deu um leque muito grande, né? A gente foi... Se você for atrás de um tema para esse podcast aqui, qual é o tema, meu Deus do céu? Né? Não tem um tema, então é vida, né? Sobre vida, né? Sobre vida. Talvez o meu neto, aí sim, pronto, aí poderia ter perguntado, e família, Paulo, e tudo. Cara, neto é um negócio que perturba, quando eu digo perturba, muda completamente. Perturba, né? Perturba no bom sentido, no bom sentido. Não, o termo nem seria perturba, não, mas assim, muda completamente, né? Enfim, redireciona. É o amor dobrado? Amor dobrado. Não sei se seria amor dobrado. É uma coisa assim, diferente. É diferente. É só diferente, porque eu não consigo amar mais o meu neto do que a minha filha.
né? Hoje ela estava lá, que ela mora fora, Aham. não mora aqui, não mora no Brasil, estão lá em casa, passando dias com meu genro, com meu neto. Aí teve uma hora que meu neto estava dormindo, ela estava aqui, eu chamei, fui dar um beijo nela. O nome do neto? Theo, Não, é Theodore, é Teodoro, né? Teodoro. Mas em Theodore em inglês. E aí a gente acaba chamando de Theo. Theo, né? E sua filha? Camila e o meu filho Matheus, né? E o meu filho Matheus acabou de casar agora, sábado. Foi sábado? Foi. Foi sábado e aí já está viajando, aí a gente olha a felicidade dele com a esposa dele lá, Vem já já, fazendo vem já viagem. já Família talvez fosse uma coisa que a gente pudesse, né? ter explorado mais. E, inclusive, nessa minha fala de hoje, lá no projeto, eu falei exatamente isso. Jairo era um chefe de sinagoga, um líder de sinagoga, e era inadmissível imaginar um líder de sinagoga buscando Jesus. Nessa passagem de Marcos 5, se você tiver aí acesso, veja lá. Era impossível a gente imaginar um chefe de sinagoga buscando Jesus, porque ele seria recriminado. Uhum. Ele poderia perder até a posição dele. E era importante uma posição daquela, uma posição econômica, inclusive, né? Porque eles viviam daquilo ali. Teve um negócio que falou mais forte e fez ele se jogar na frente de Jesus e se prostrar e dizer: Mestre, Senhor. Foi a possibilidade da morte da filha dele, a iminente morte da filha dele. Ele passou por cima de todos os medos, de todos os bloqueios, de todas as barreiras. Nada justificou que ele não se jogasse na frente dele, Entregou. se entregasse e dissesse: salva minha filha. Tá entendendo? Então, não tinha consequência nenhuma que fosse mais forte do que a morte, né, Sem da dúvida, filha. da filha. Então, família. Pronto. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.